A gente vai começar a nossa conversa hoje aqui com o clássico Corinthians e Santos, que pouco importa na classificação. Para o Santos importa bastante. Mas importa com tudo o que aconteceu na semana dos dois times. Então, no caso do Santos, a semana termina na semana passada com um empate contra o Mirassol, confusão na Vila Belmiro, confusão em reunião do conselho, que foi cancelada, que o presidente não mandou os documentos para as pessoas. Aí, por milagre, 2 dias depois, eles marcam a outra reunião, mas antes da próxima reunião financeira, sabe o que acontece? O pai do Neymar paga o Transferban e vai contratar o Arthur. Então, tudo que ia ser discutido essa semana já não vai ser mais discutido, porque tinha um problema financeiro que não existe mais, que o pai do Neymar, a empresa do Neymar, pagou o Transferban. O Neymar que ia jogar foi no aniversário do filho, foi não sei o que lá, não jogou contra o Palmeiras, mas parece que contra o Corinthians, o seu amigo Memphis, domingo ele vai estar na Neoquímica Arena, que não é campo sintético, Magrão. É difícil a gente cobrar, né? No Santos, por exemplo, a gente vem aqui e cobra o Cuca e questiona por que o Neymar foi lesionado e não vai jogar. A gente cobra as falas do Alexandre Matos em relação a ele falar do Santos estar em 3 frentes, do comprometimento que o Neymar tem com o clube. Mas aí não tem como cobrar ninguém, porque se o pai do Neymar vai e paga o Transferban, fica claro que o Santos hoje tem um dono. Já e esse sabe, dono é o Neymar. É o Neymar. Então, como você vai cobrar um cara, até pro torcedor, como vai cobrar um cara que a gente cobra dele performance em campo, só que fora de campo, quem resolve o problema do Santos é ele e o pai dele. Então fica complicado até a gente criticar ou fazer algum tipo de crítica em cima do Neymar, porque a performance não existe. Mas existe um business ali, dentro do negócio, Santos, né? Um negócio que o pai dele que está gerenciando tudo hoje. Quando se paga que jogador? A gente se fala no sul do Grêmio que a Marquespan foi e bancou, né, o estádio do Grêmio, 150 milhões. Um torcedor fazer isso na história do futebol nunca aconteceu, um torcedor de um clube. Já viu alguma vez o pai de algum jogador pagar um Transferban? Eu acho que é a primeira vez na história. Olha, eu já vi lá no Democrata, time que eu sou a presidente honorária graças ao convite de Kleber Bahia, às vezes eu banco o churrasco, mais ou menos uma rodada de cerveja. Agora, bancar Transferban, não tô bancando não, hein, Kleber Bahia? Ô, Piperno... O Democrata não tem Transferban. Lá no Banco não, a gente paga todo mundo. Boa, né? Pagamos todo mundo no Democrata. Ô, Pipo, é o seguinte, essa história do Neymar era assim. Acabou o ano passado, a gente até mostrou o papelzinho lá no Débito Todo Dia de quanto o Santos devia ao Neymar pelos primeiros 11 meses de contrato. Agora deve como jogador e deve na pessoa jurídica do Neymar também, mais de 200 milhões. O Santos deve 200 milhões. Aí vamos fazer uma auditoria para dizer quanto o Santos vale, abate 200 milhões e dá o Santos para ele. Esse negócio está caminhando para isso. O Pagão tem toda a razão. Você está me lembrando as célebres histórias dos bicheiros, que eram praticamente donos de time do Rio de Janeiro nos anos 90. O Castor de Andrade do Bangu, o Emil Pinheiro lá no Botafogo. Era uma folia isso aí. Né? O Castor ainda a família dele era historicamente ligada ao Bangu e tal, né? Então colocava o dinheiro toda hora, mas atendendo a outros objetivos, inclusive. Agora, isso aí é uma relação escandalosa. Até porque a contratação é de um amigo, é de um parça. Veja, o Arthur foi um jogador de um início de carreira brilhante no Sul. Foi campeão da Libertadores de 17, era tido como revelação, todo mundo pedia em seleção e tal, né? Foi para a Europa, começou muito bem. E houve um momento, inclusive, de uma troca do Arthur pelo Pjanic, né? O bósnio, muito bom jogador. O Barcelona e Juventus de Turim, um foi por 80 milhões de euros, o outro por 70. Olha o status que o Arthur atingiu. O Arthur jogou com o Neymar em Barcelona e tal, né? De repente, o Arthur flopou legal, desabou, enfim, não jogou mais e tal. E aí o Arthur também começou a ser notícia por outros, digamos, eventos sociais, inclusive festas organizadas pelo Neymar, são amigos dessa época. Então o Neymar, o que ele está fazendo agora? Ele está contratando um parça, mas na verdade ele está fazendo um adiantamento ao Santos. E aí, para o Santos, de fato, é bom negócio contratar o Arthur? Eu confesso que eu tenho muita dúvida, até porque eu vi o Arthur jogar no Grêmio e assisti pelo menos uns 12, 15 jogos do Arthur atuando pelo Grêmio. Não era mais a solução para o tricolor, como eu acho que não vai ser para o Santos. Pipo, eu acho que quando o Arthur chega,
ele ajuda muito a equipe do Grêmio, naquele Grêmio montado pelo Mano Menezes, ele acaba agregando muito naquele modelo de jogo do Mano Menezes, que era um time reativo, que esperava e que tinha que ter alguém que segurava essa bola. Ele ajuda. Já agora, na chegada do Luiz Castro, ele já não consegue render mais, ele sofre com problemas crônicos, não só físico, mas de lesão, aquela lesão no tornozelo. E vai ser mais um jogador, ouve o que eu estou te dizendo, que não vai jogar no sintético. Então, agora temos 2 jogadores no Santos que não vai jogar no sintético. Lá o Grêmio poupava ele. Quando eu voltei para São Paulo, me perguntaram que o Corinthians tinha interesse no Arthur. Eu falei, vocês acham friamente, se o Arthur tivesse performando, o Grêmio ia liberar o Arthur? Por toda a história que o Arthur tem no Grêmio, a identificação que ele tem com o torcedor, a diretoria comprou uma briga com a torcida quando não renova com o Arthur. Tava ali, o Arthur estava pronto para ficar. Mas como você mesmo disse, ele não estava performando mais aquele Arthur lá de trás, lá que surge, que muito bem em Libertadores, que é vendido para a Europa, para o Barcelona, não é o mesmo Arthur de hoje. E a gente, às vezes aqui no Brasil, a gente vive um falso engano, que a gente sempre fica na memória o que o jogador fez, o torcedor, e não o que ele está fazendo agora. E quando nós viemos aqui, como você agora, Pipo, e fala de que você viu os jogos do Arthur, o torcedor do Santos não viu os jogos do Arthur. E a memória que o torcedor tem afetiva é daquele Arthur que surgiu há 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás, que encantou todo o Brasil, aquela posse de bola, ninguém toma a bola dele, gira para um lado, gira para o outro. Hoje ele continua fazendo isso, mas ele não consegue mais ter o mesmo arranque que ele tinha. Ele vai fazer o primeiro ou o segundo giro e tem que tocar a bola. Ele já não tem a mesma dinâmica que ele tinha antes. Ô Magrão, isso me dá a impressão, sem querer comparar os 2 jogadores, mas os contextos e tal, que o Santos não aprendeu a lição, por exemplo, do Zé Rafael. O Zé Rafael também foi um belo jogador no Palmeiras, né? Puxa vida, o Zé Rafael de 22, 23, né? Era um jogador imprescindível ao Palmeiras, versátil, né? Um cara que começou jogando lá na frente, aí foi puxado para ser segundo volante, jogou de 8, depois jogou de 5. Pô, jogadorzaço. Mas quando chegou no Santos, ele era uma lembrança daquele Zé Rafael. Foi pro Alverca agora, lá de Portugal, né? Sabe porque as coisas mudam na carreira de um jogador e às vezes isso nem depende do jogador, ele pode ter sofrido algum tipo de problema físico e tal, isso vai, óbvio que comprometer também o desempenho atlético dele, né, o desempenho técnico. Isso é do jogo, infelizmente isso acontece com muitos atletas profissionais. No caso do Arthur, olha, eu acho que o Santos está contratando uma pálida lembrança de um ótimo jogador que o Arthur foi. E veja, o começo da carreira do Arthur na Europa também foi show de bola. Tanto que, repito, ele foi envolvido nessa troca aí com o Pjanic, que era outro jogador de prestígio. Na hora da formalização de contratos e tal, um foi avaliado em 80 milhões de euros e o outro por 70. Então ele valia muito, ele era um jogador valioso. Mas depois a carreira realmente ela entrou ladeira abaixo. Eu acredito que para esse time do Santos ele vai agregar, Piperno. Ele vai agregar para esse time do Santos. Mas se o torcedor santista está esperando aquele Arthur do Grêmio, ele não vai ver. Eu acho que ele vai agregar até pelos jogadores que o Santos tem hoje. De repente pode até, a gente está falando do William Arão, que é o primeiro volante, de repente ele e o Bontempo pode fazer uma boa dupla ali de volantes. Eu gosto do Gabriel Bontempo, porque é jovem, de repente pode agregar ao lado do Arthur, mas tô muito contigo. Aquele Arthur que surgiu no Grêmio, que vai para a Europa, é um outro Arthur que está vindo para o Grêmio hoje. Ele ainda tem qualidade, tem boas valências, mas não tem a mesma intensidade, a mesma dinâmica daquele jogador. Então, se o torcedor, e você fez uma comparação muito legal em relação ao Zé Rafael. Às vezes a gente compara o Zé Rafael, vamos falar de qualidade. Eu acho que o Arthur, na carreira, foi mais jogador que o Zé Rafael. O que o Piperno está querendo comparar é algo parecido de um jogador que tinha um bom momento e quando vem para o Santos não tem esse mesmo momento. Concorda? Não sei se você concorda comigo, é isso, né, Piperno? Foi isso, exatamente. O Arthur foi
Pô, o Arthur foi um jogador que, né, todo mundo pedia em Copa do Mundo e tal, né? Jogador de um outro status. Jogador de Barcelona, Juventus de Turim. Era esse o tamanho do Arthur. O Zé Rafael foi fundamental para o Palmeiras de 22 e 23. Mas, quando chega ao Santos, era um jogador que, né, era só uma lembrança daquilo que ele tinha sido. E olha, era um cara raçudo, um cara brigador, um jogador, né, de entrega. E ele não deixou de se entregar no Santos. O problema é que o físico já não estava ajudando mais.